está na mesa. O que são esses três aqui? Eu não vou ficar ali. Você quer falar? Você vai falar aqui? Comunica da Anitta. Deixa eu ver se eu vi ali. 7h30, Carlinhos. Oi, você vai poder participar aqui ou não? 7h30, você recebeu. Você me falar. Vai, por favor. Você vai participar com nós aqui ou não? Você tem que participar com nós aqui ou tem compromisso? Você vai participar com nós aqui ou você tem compromisso? Não, vou ficar na mesa. Oi. Tá, ô, Rogério. Hoje 7h30, viu? 7h30. 7h30. Eu estou aqui na audiência. Não. Você sabe lá onde eu... Chama o Devani mesmo. Na Caterção? Lá ali, ao lado ali, onde tinha aquele clube do cavalo ali. Você sabe onde eu estou Caterção lá? Não, você. Lá você tem casca chegando nesse negócio, onde é o clube do cavalo. Você vê, perto do Nelo. Onde está lá, você não andei para aquele lado, eu não sei, mas sei que é lá. E outra coisa, Guigui, chama esse cara. É o seguinte, sexta-feira, agora, né, 2 horas nós vamos ter uma reunião com o ministro Antônio Andrade aqui. Todos os convidados já vai passar para nós, 2 horas, viu? Tá bacana? 2 horas, na sexta-feira. Foi de manhã. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de dar abertura nessa audiência. Convidar para fazer parte da mesa o secretário Paulo Mota, o diretor de contabilidade, a senhora Edna Rodrigues. Sabemos que o controlador está presente? O controlador está presente, não? O senhor de baixo está presente, não? Não, acho que temos a talvez eu não consiga vir. Então, estamos aqui reunidos para dar cumprimento que determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das leis fiscais de cada pagamento e audiência pública. Então, essa comissão, eu sou o presidente da comissão, os nossos membros são eu, o presidente, e também o José Lucílio e também o Vicente, faz parte dessa comissão. E quero já agradecer a presença dos demais vereadores que estão presentes, o Vitinho, o Valtiro, o Osmar, o Chico está aqui, agradecer se você poder participar. E também agradecer já o pessoal da casa, o seguro da casa, para nos dar cobertura a esse então eu passo a palavra então primeiramente ao secretário Paulo Mota. Se você quiser usar a palavra, fique à vontade, seja para quem quiser dirigir o diretor de comunidade, fique à vontade, Paulo. Boa tarde a todos os vereadores, presidente da comissão, o vereador Carrito, a quem eu cumprimento os demais vereadores, servidores dessa casa, servidores do Poder Público Municipal. Nós estamos aqui para fazer a apresentação do relatório de metas fiscais e esse relatório eu quero chamar a atenção inicialmente para dizer que vocês vão notar, principalmente na receita, que nós tivemos o IPTU que venceu no ano passado, no mês de abril, então, e esse ano no mês de maio. Então, se comparar algumas taxas e alguns impostos, vão haver algumas diferenças, e aí, quadro a quadro, quando for necessário, nós estamos à disposição para justificar aí alguma divergência de números, aí justificada pela mudança da data de vencimento do IPTU. Estão aqui presentes também o superintendente do IPREM, a contabilidade e controladoria também do PROMAN, que hoje também está presente. E, como das outras vezes, é um relatório mais técnico, mais fiscal, e alguma dúvida que tiver, que eu puder colaborar, eu estou à disposição.
passar para a nossa diretora de contabilidade, a Edna, que vai fazer a exposição do relatório de metas. Gente, não vem que eu deixar os vereadores mais vereadores à vontade, porque tem questionamento, tá bom? Vou falar para eles, né? Percentual de 44,43% da receita corrente líquida no momento. Hoje, né, no mês de abril, o nosso índice de pessoal está em 46,21%. Como que a gente faz esse cálculo, né? A gente pega a receita corrente líquida do município e a despesa total do pessoal. Como o IPTU de 2013 não está aqui, isso vai ser um ponto porque eu não encontro nesse relatório a receita corrente líquida. Então, se ele tivesse datado em abril, né, ele estaria aqui aumentando nossa receita corrente líquida e provavelmente esse município seria menor. Já a gente tinha falado para vocês, né, eu vou entrar aqui a evolução da receita corrente líquida, comparando o quadrimestre 2012 e o quadrimestre 2013. No quadrimestre 2013, né, a gente considera maio de 2012 até abril desse ano. Então, nós temos aqui, né, nossa receita corrente líquida em maio de 2012, 18.700.000. Em junho, ela caiu um pouco, 15.500.000. Julho, 18.400.000. Agosto, 17.700. Setembro, 16. 18, 17. Em dezembro, ela chegou a 22. Janeiro também, né? Com a entrada do IPVA, faz com que a receita corrente líquida suba. 22.600. Fevereiro, ela ficou em 17.400. Março, ela caiu um pouco, né? Em abril, ela fechou com 18.300. Aqui no gráfico, a gente vê a discrepância, né, entre o período anterior e esse que a gente está analisando, porque aqui no período anterior tinha o IPTU. E aqui a gente não tem, vai entrar em maio, que vai ser no nosso próximo quadrimestre. Aqui, né, o
gráfico que demonstra a evolução da despesa com pessoal. Também os dois quadrimestres, primeiro de 2012 e primeiro de 2013. Aqui nós tínhamos uma despesa com pessoal em maio de 2012, quase 8 milhões, né? Ela continuou nesse percentual, nesse patamar, e dezembro ela duplica, né? Porque tem o 13º. Em janeiro, geralmente ela é baixa porque é férias, não tem os professores contratados. Aí, em fevereiro, ela voltou a subir um pouquinho. Em março, a gente teve um reajuste de 9%, retroativo também, fez com que elevasse um pouquinho. Aqui em abril, ela já voltou para o patamar de 8 milhões e pouquinho. Aqui, a gente pegou, né, a despesa com pessoal dos 12 meses analisados e destrinchando ela para ver o que compõe a despesa com pessoal, né? O que cada item representa nesse montante da despesa com pessoal. Aí a gente fez 6 meses, vantagens, que é 42%, né? Desse valor da despesa com pessoal com 100 milhões.
gastou 1.731, que representa 7,26% do total. Previdência, 2.320. Atenção básica, 7.442. Assistência hospitalar e ambulatorial, 11.033, que representa 46% do total do gasto da saúde. Suporte profilático, 448 mil. Vigilância sanitária, 317 mil. E vigilância epidemiológica, 559 mil. Essa mesma informação também em forma de gráfico, só para ilustrar. Onde que aplica mais recursos em saúde. Assistência hospitalar e depois vigilância, atenção básica. Vigilância, assistência hospitalar e atenção básica. Demonstrativo da educação. Né? Liquidamos, né, uma despesa de 11.345 na função educação. Como que está dividido? Com administração, 1.087, que representa 9,58% do gasto. Previdência social, 1.315, que representa 11,5%. Alimentação e nutrição, 147 mil, que representa 1,3%. Ensino fundamental, 5.789, que representa 51%. Ensino médio, 26.588. Superior, 120.935. Educação infantil, 2.526. Educação de jovens e adultos, 59.698. E educação especial, 272 mil, totalizando os 11.345. A mesma informação também, em forma de gráfico, mostrando, né, os maiores percentuais. Ensino fundamental, depois educação infantil e 11,59%. Previdência social. Para finalizar, né, sempre que tem um evento no município de grande relevância, a gente traz também os gastos que o município teve com esse evento. No caso aqui, o primeiro quadrimestre é o carnaval. A gente compara o que gastou esse ano com o que gastou no carnaval passado. Então, nós tivemos um gasto com carnaval 2013 de 34.400. 50 mil a menor que o que gastamos em 2012. Da nossa parte, o que a gente tinha para demonstrar era isso. A gente está à disposição para algum questionamento, alguma dúvida que vocês queiram tirar. Fique à vontade, senhores vereadores, fique à vontade de fazer um questionamento, seja à vontade para o Paulo ou a mesma Ed. Gostaria de perguntar para a Ed, nessa última tabela, a questão desse demonstrativo com a educação, entre ensino médio, ensino superior, que esses gastos são afetos a quê? Especificamente, tem como a gente saber com que é o gasto? Sim, o ensino médio são os gastos com o SESEC, que é o antigo SESU. E o ensino superior com o polo da UF, Universidade Aberta. Muito obrigado, só para a gente entender. Pelo que você, daquele quadro, na data que você mostrou, mesmo sem arrecadação do IPTU, aqueles 46%, esse 40% do gasto pessoal está dentro do limite, está dentro porque mesmo se você disse a arrecadação do IPTU tivesse, talvez, foi 46, é 21. Isso ainda está dentro do limite, né? Nós estamos dentro do limite, né? Nós temos um limite prudencial
que é 51,30, que é quando acende a luz amarela do município, e o percentual que é o limite mesmo, que é 54%. Aqui nós estamos com 46,21%. Então a gente está dentro do limite permitido. Então, o que sempre mais pega é o pessoal e também a aplicação dos que são itens obrigatórios de educação, saúde, todos, parece que foi aplicado mais do que foi principalmente na saúde. Na saúde gastou mais do que previsto, que é exigido e mesmo assim. A saúde é um caso atípico, vamos dizer assim, porque a receita da saúde é a maior do município e a despesa também. Né? Então, é uma coisa até que meio que lógica. Mas, assim, comparando com os períodos anteriores, que a gente sempre faz essa análise, sempre a despesa da saúde representou em torno de 40%, 40 e poucos por cento do total. Mas é que o vereador quer questionar agora. No caso, se quiser ver aqui sobre o transporte, por exemplo, escolar, isso eu tenho que ver particular, né? Ele não está incluído junto aí, não é isso? Ele não está separado aqui do gasto total, não. A gente tem transporte escolar. Tanto faz Aqui dentro desses gastos de educação, ele vai estar aqui dentro do ensino fundamental. Mas se for interesse, a gente pode separar e pode mandar. Quanto que está gastando com transporte para vocês. E o transporte rodoviário? Aí, que a prefeitura gastou com transporte, ele está dentro dessa despesa, que na função, que é na função transporte, 1,52%. Também, se quiser saber o que é, tem como a gente tá separando o que é que gastou dentro disso aqui. Eu não trouxe porque assim, é muita informação no papel. Nesse relatório aqui, eu tenho transporte aéreo, 37.831. Isso foi só Aonde? transporte aéreo. Em qual relatório? Aqui na folha 25. 25. Relatório. É. 37.831. Ele está dentro aqui desse aqui, ó. Esse foi só de... Só porque, igual eu estou falando para o senhor, eu tenho como tirar os relatórios detalhados do que é que gastou aqui. Eu não trouxe porque eu sabia que era interesse de vocês saber, mas a gente pode estar separando isso aí. Dentro desse transporte aéreo aí, o que pode ter, você se lembra dos empenhos, o que entra nessa função? De cabeça, você assim, passagem? de cabeça assim eu não lembro não. Deve ser Isso foi uma coisa passagem. relativa a despesa com o aeroporto. Mas de cabeça assim eu não vou ter condição de lembrar não. Transporte não quer dizer que pode ser muito. Não, é a função. O aeroporto, não é Sim. que alguém foi e voltou. Não. Isso aqui, né, a função, essa função existe para assim, delinear onde que aquela despesa está sendo aplicada. O aeroporto, no caso, né? Entendi. Eu tinha feito aqui, eu já dado 9 e pouquinho mensal. Então, você reservou, por exemplo, você fez a de avião, em torno de 9 mil por mês, mas não é. Tem que ir ao aeroporto também. Não calcular. Em relação à questão da previsão, do orçamento e execução, mais ou menos, acompanhando? Você fala... Alguns casos até superou, né? Ah, sim, não. Como
de ordinária de 53 milhões, né, arrecadamos 43. Então, sem considerar aqui, a gente tinha considerado o IPTU, né? Então, só o IPTU ele era uma previsão de 6 milhões. Tirando esses 6 milhões aqui, vai ficar 49, né? 49. Quase 50. Isso. Então, assim, dentro do previsto, né, está sendo executado. Agora, a gente tem um acompanhamento da diretoria de orçamento que revê a questão da receita, refaz os cálculos para daqui para frente, com base no que a gente arrecadou e na conjuntura econômica do município, projetar para o resto do ano, quanto que a gente vai ter de arrecadação, para a gente delimitar nossas despesas também. O IPTU está previsto 6 milhões de arrecadação, né? A arrecadação dele está sendo agora em maio, então tem que estar aqui. Mas como aqui a arrecadação dele não está, ele não foi arrecadado. Na página 26 aí, você mostra aí, quando ele fala aí, ó, transporte comunitário, 232.824. Eu queria que você me explicasse assim, por favor. Na página 26. Sim, são gastos, né, relativos à parte de esporte. Quadras, tudo que envolve essa parte de Então não foi só eventos, não. Foi construção, manutenção, né, também. Nós analisamos o preço, você está demais. Sim, essas novas contratações, né, elas vão surtir efeito no índice nos próximos meses, porque agora aqui só até abril, né, que a gente está analisando. Houve uma previsão, houve um estudo, né, e a gente espera que a receita continue se comportando bem, para que o nosso índice não sofra, vamos dizer assim, um impacto tão grande. Porque ele é sempre analisado comparando-se a despesa com a receita. Então, nós temos que otimizar ao máximo, né, a nossa arrecadação para ela fazer face às nossas despesas com o pessoal. Porque, com certeza, quando essas novas contratações começar a entrar, ela vai impactar, sim, esse índice. Eu imaginei, na página 24. Tem também as férias que vem também, né? Página 24, quer dizer. Na página 24, quando fala de saneamento básico rural, vai estar 12.639. Esse aqui foi aplicado aonde, por favor? Tudo que é relativo à parte de saneamento rural, conserto de bomba das comunidades rurais, tudo entra aí. Isso, preservação e conservação ambiental, junto com essa recuperação de áreas degradadas. Isso também foi feito. Isso aqui, né, são as subfunções. Isso aqui está dentro da função. Dentro da função urbanismo. Então, dentro daquele valor que a gente gastou com urbanismo, aí vem as subfunções, né? Que aí esse quadro do TCE pede que a gente separe por subfunções. Então, aí, o senhor vai ter que, vai ver qual que é mesmo que o senhor está perguntando? Preservação e conservação ambiental. Página 24? Página
mesmo. Agora, para saber assim, de quando assim, eu não lembro o que é que está dentro dessa despesa. Eu teria que estar tirando também o relatório separado. Isso que empreiteiro está fazendo nesse serviço? Não deve ser município, né? Pode ser manutenção de alguma área verde ou pode ser alguma obra. Pelo valor aqui, deve ser manutenção de área verde. Essa área verde é muito. 102 mil. Cadê? Operação de Página 24? Página 24? É, Ah, achei. Não, assim de cor eu não sei falar para o senhor não. Teria que estar tirando um relatório lá da contabilidade específico desse valor. Mas aí, tudo que o senhor quiser, que eu não sou tendo a condição de responder negócio, pode listar que eu levo para poder tirar. Pergunto, Paulo, se tem mais algum esclarecimento que ele acha oportuno que ele fazer? Nós só queremos agradecer a oportunidade de estar aqui cumprindo a determinação legal e dizer que nós vamos continuar empenhados em cumprir todas as metas, empenhados em aumentar a arrecadação e diminuir as despesas. Nós tivemos aí uma diferença maior, um gasto maior com saúde, que chegou a 44% nesse primeiro quadrimestre, e houve uma necessidade maior, até porque foi verificada aí uma epidemia, né, e esses gastos se fizeram necessários. Nós tivemos aí alguns trabalhos mais impacto em relação ao ISS e ao ITBI, que houve uma arrecadação maior, e as secretarias, inclusive a Secretaria de Finanças, tem feito um trabalho de acompanhamento de custos e que resultou em algumas secretarias aí que gastaram bem menos do que nos anos anteriores. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho e em 4 meses a gente conseguiu fazer um pouco, não é suficiente, até porque a gente precisa de ver o acompanhamento de como é que vai se comportando aí a arrecadação, os recursos transferidos e também as despesas do município. É bom a gente lembrar que esse ano o governo, ele mais uma vez prorrogou a isenção do IPI dos automóveis e da linha branca, que é da geladeira, eletrodoméstico em geral. Isso impacta no orçamento de todos os municípios em conjunto R$1 bilhão a menos de arrecadação para os municípios. Então, a gente vai ter uma receita de IPI que não vai ser aquilo que a gente esperava. Daí, com relação aos royalties do petróleo, que eram para ser acreditados, me parece que a Justiça não decidiu ainda se vai ficar com todos os municípios ou apenas com os municípios produtores, e talvez até o governo edite uma medida provisória para que esses gastos sejam aplicados diretamente na educação. Então nós devemos ter no próximo quadrimestre aí algumas mudanças com relação a essas aplicações dos royalties, ou vindo para a educação, ou vindo para outro tipo de gasto, ou para o caixa único do município. De qualquer forma, será muito bem-vindo e isso irá ajudar a melhorar as finanças. Então o que nós deixamos aqui de informações sobre as metas é que a gente vai continuar fazendo um trabalho de controle, com austeridade, e para que a gente consiga, além de bater a meta de arrecadação, bater a meta no controle das despesas, bem como o pagamento das dívidas atuais em dia e reparcelando algumas que a gente não conseguiu pagar ainda e que a gente está tentando aí negociar com os credores de forma que não tenha um prejuízo ou um risco para essas empresas que têm crédito com municípios. Então, o que nós temos feito? Nós temos autorizado operações de crédito com os bancos emprestam esse dinheiro através do Banco do Brasil, principalmente, outros bancos que ofereçam a mesma taxa, e esses recursos, eles são liberados para as empresas, e as empresas é quem assumem aí os
juros dessas operações. Ou seja, quando nós concordamos com a empresa que ela pode buscar o sistema bancário antes de receber da prefeitura, nós passamos para ela apenas o valor real da dívida e ela quem arca com os juros, até porque a gente tem que concordar com essa operação bancária. Por que isso tem sido feito? Porque nós sabemos que a gente não vai conseguir fazer isso dentro de um curto espaço de tempo. As empresas que têm recursos para receber da prefeitura também não tem como contar com esse recurso de uma só vez. E via sistema bancário com juros de aproximadamente 1%, viabiliza a continuidade dessas empresas. E esse trabalho tem sido feito não só com o Banco do Brasil, como as empresas também têm tido a oportunidade de buscar em outros bancos esse financiamento. Nós estamos também buscando uma parceria, um parcelamento com o IPREM, para que a gente coloque em dia a dívida com o IPREM também, que a gente não consegue pagar de uma só vez. Nós vamos encaminhar um projeto de lei com autorização lá do IPREM, para que a gente possa também parcelar essa dívida em valores que a prefeitura consiga pagar e principalmente se a gente puder pagar dentro do atual mandato. Com relação ao FASER, nós estamos também ainda trabalhando com aquele primeiro limite daquela aplicação direta do servidor com os hospitais, e que ainda tem ficado dentro do limite que a gente aguardava que ficasse. Então não ficou mais caro nem para o município, nem para o servidor, embora a gente ainda não tenha aí uma avaliação se o atendimento tem sido satisfatório com relação ao FASER. Com relação à dívida que se tem com a Santa Casa, com o FASER, nós estamos buscando a negociação com a Santa Casa, porque nós temos aí uma preocupação de, ao pagar a Santa Casa, ela não pagar os prestadores do serviço que prestaram o serviço indiretamente para o servidor do município e que pode, talvez, não receber da Santa Casa ao se efetuar o pagamento, levando em consideração a dificuldade da Santa Casa. Então, nós vamos tentar um acordo com a Santa Casa e com os credores da Santa Casa ao mesmo tempo, para que o recurso possa ser pago e direcionado para os prestadores de serviços de saúde e Patos, que são grandes parceiros aí, o Hospital São Lucas, o Hospital de Fábrica, e a rede de laboratórios, para que eles não venham a ser prejudicados aí por um eventual não pagamento da Santa Casa, mesmo que o município faça esse pagamento a ela. Então, assim, apenas algumas informações adicionais, até para que vocês tenham conhecimento de como está sendo tratado as finanças do município. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que, se eu não tiver resposta, eu encaminho relatório posteriormente e, antecipadamente, eu já agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis. Paulo, a Santa Casa ficou devendo quando no município? Santa Casa. A Santa Casa, nós não temos a dívida fechada, porque funciona assim. À medida que ela envia as empresas, por exemplo, o hospital envia o relatório de quanto foi gasto naquele hospital. E eles vão analisar se está dentro do convênio. Se não estiver dentro do convênio, eles vão glosar esses valores. Eles vão dizer, não, esse aqui não está combinado, eu não vou te pagar. Mas deve ser aproximadamente 1.350.000 que o FASER deve para a Santa Casa. Mas a Santa Casa tem uma dívida, segundo os prestadores de serviço, em Patos de Minas, maior do que esse valor. Então nós estamos tentando fazer esse fechamento, esperando a Santa Casa fechar de fato quanto ela acha que deve para esses prestadores, porque essa é uma relação dela com o prestador. E o município não tem acesso a essas informações, apenas quando a Santa Casa repassa ou quando o prestador nos informa. Então, como nós não somos da relação contratual, nós não temos essa informação. Mas nós já reunimos com esses prestadores de serviço, que prestaram serviço para a Santa Casa, reunimos com a Santa Casa e estamos tentando fechar os valores para que, como eles estão executando o município, já entraram com a ação contra o município, nós estamos aproveitando essa mesma ação para que cada um dos credores da Santa Casa ingressem com pedido para que a Justiça autorize a Prefeitura a depositar o valor e, proporcionalmente, cada um receba de volta na sua própria conta com apoio aí da Justiça. Porque, veja bem, se a gente pagar para a Santa Casa,
e ela tiver outros compromissos e não pagar o prestador, eles vão dizer, olha, mas vocês pagaram para eles, não pagaram e a gente não recebeu, então nós vamos tentar cobrar da prefeitura novamente, porque foi para ela que nós prestamos serviço. Daí a nossa dificuldade aí de fechar com a Santa Casa no primeiro momento, embora seja o nosso interesse de pagar também, até porque pelos números apresentados o FASERG já tem recurso suficiente para fazer os seus pagamentos. E tem que cobrar também do secretário de Saúde, do Justiceiro, prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde. E aí, até pouco tempo não foi repassado para nós. Né? E os hospitais, atendidos pelo SUS, no caso da Santa Fátima, são grupos que têm cobrado muito de nós, por que a prefeitura não está repassando, a prefeitura não, a Secretaria de Saúde não está repassando o valor para eles, eles estão em débito com os hospitais. Né? Você sabe por que a transferência do SUS? O que acontece é o seguinte, lá todos os recursos que são aprovados pelo SUS ficam disponibilizados no site, eles têm acesso e nós temos. E a Secretaria de Saúde também tem. Assim que autoriza a emissão da nota fiscal, o hospital emite a nota, porque também tem essa questão de conferir a prestação de serviço. Assim que a auditoria confirma e glosa algumas coisas e determina, eu acho que eu te devo tanto, e aí você pode emitir a nota que eu vou te pagar. Emitiu a nota, encaminha para a prefeitura paga todos os recursos já disponibilizados. A dificuldade que nós temos com os hospitais é com relação aos extrapolamentos. O que são esses extrapolamentos? São quando os hospitais têm que atender aquilo que não está na demanda. E aí, esse recurso ele vai para a Secretaria de Estado, que é quem, num primeiro momento, verifica esses extrapolamentos, e quando ela junta, normalmente 2 ou 3 meses, ou 4, dependendo da disponibilidade financeira deles, é que eles vão nos repassar esses valores e autorizar os hospitais a emitir essas notas fiscais desses extrapolamentos e que eles vão nos repassar. Então, o que tem hoje de débito para com a rede hospitalar e laboratorial? Apenas esses recursos que ainda não estão autorizados para pagamento. Nós, inclusive, conversamos com os hospitais nesse sentido, porque havia aí uma vontade deles que a gente antecipasse esses recursos para que os hospitais não ficassem aí 2, 3 meses sem receber. Qual é a nossa dificuldade? Eles são empenhados como recursos vinculados. Eu não posso pegar um recurso, um dinheiro que está nos meus recursos ordinários e pagar um vinculado. Isso depois traria reprovação das contas, tanto no Legislativo quanto no Tribunal de Contas. Então não foi possível fazer. O que nós autorizamos os hospitais a fazer, e a gente daria no ES, era que nós daríamos uma carta para eles do crédito, e eles poderiam procurar o sistema financeiro e descontar essa carta, pagando um juro de aproximadamente 1 e alguma coisa por cento, o que eles não concordaram. Disseram que o valor já é baixo e por isso não se chegou. Mas assim, não existe nenhum recurso do SUS que fique vinculado, mais que 2 ou 3 dias é o prazo que a gente gasta para fazer a parte burocrática e pagar. Nós temos aí, talvez, que analisar a possibilidade de rever, talvez, esse extrateto, para que eles não tenham que esperar um tempo maior, talvez por antecipação do município, alguma coisa assim, se houver disponibilidade financeira. Essa análise está sendo feita e tecnicamente, nós temos que avaliar o seguinte: se a gente empenhar esse recurso como ordinário e pagar para eles, eu posso depois pegar o recurso vinculado e passar para o meu? Me parece que tecnicamente isso não é possível. Eu ainda não tenho uma resposta disso, porque para fazer esse adiantamento, vamos dizer assim, para os hospitais, eu teria que ter a possibilidade jurídica e técnica de fazer. E essa possibilidade eu ainda não conheço, até porque os recursos são muito amarrados até para evitar algum tipo de desvio, corrupção, essa coisa toda. Então isso é muito amarrado e me dificulta atender os hospitais nesse ponto. Mas assim, claramente não há nenhum recurso que esteja disponível para os hospitais e que fique na nossa mão mais que 3 dias ou 4 dias, exceto quando houver algum problema de sistema, alguma coisa assim, e que rapidamente a gente já faz isso. O doutor Banks tinha mais de 4 meses que não estava recebendo, e mostrou uma escola para agora. Com relação ao extrateto, sim, mas não com relação aos demais recursos. Esses não. Tá?
Os recursos, inclusive, diretos com os hospitais do FASERD agora, todos estão pagos. Com relação aos recursos normais do sistema, até porque você viu ali, são em torno de 17 milhões de hospitais. Né? Se a gente não pagasse isso para eles, a gente deixava eles enviar. Então, a atividade do hospital é enviar. O que é hoje? É uma pequena parte, apenas o que extrapola, e que isso acontece de demorar o recurso chegar 3 ou 4 meses. E que pela natureza da dívida, que é vinculada a esse recurso do Ministério, da Secretaria de Estado, eu não posso pagar com o meu caixa, nem que eu queira, nem que eu tivesse. Então essa é a minha dificuldade. Tá? Mas eu realmente sei, já reuni com eles várias vezes, né? Já trocamos algumas informações para ver o que a gente podia fazer, mas aí eu deixo como sugestão para que eles busquem esses empenhos, esses valores que eles têm para receber. Nós vamos enviar para a Câmara, se possível na próxima sessão, e eu estou lá com algumas dificuldades pessoal no orçamento para fazer o relatório de impacto para isso, mas nós vamos enviar um pedido de isenção ampliando para 98% de 2%, que é a alíquota do SUS, dos hospitais, salvo engano, mas nós vamos deixar praticamente isento de ISS o serviço prestado pelos hospitais para o SUS. Para quê? Para que nessas eventualidades, igual a essa, que ele precisar de adiantar esse recurso junto à instituição bancária, ele possa usar o que ele gastaria com o ISS e pagar de juros. Tá certo? Uma das hipóteses. Como a tabela do SUS ela não é reajustada há anos, o que acontece? Realmente o rendimento dos hospitais é baixo, né? Eles fazem até um serviço social grande de nos atender, mas nós entendemos que se isentássemos 100% do ISS dos hospitais, eu teria um outro problema com relação ao ICMS, na hora de eu compor os índices do VAF. Quando eu dou isenção total, ou qualquer tipo de isenção, de natureza continuada, isso impacta no repasse do ICMS nos próximos anos. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de dar a isenção total, eu vou dar ela parcial, 98%, vai sobrar 0,02 que paga de ISS, que vai ser um valor insignificante, mas os hospitais vão ter essa possibilidade de adiantar esse recurso. Não sei aí se eles vão achar que é conveniente, mas eu vou trocar essas duas situações dentro daquilo que o meu orçamento couber. Até porque, para mandar o projeto de isenção, eu tenho que dizer onde que eu vou compensar esse recurso. Como eu tenho conseguido aumentar significativamente o ITBI e o ISS, até porque eu tenho economizado com as despesas de manutenção do ISS, eu acredito que esse recurso que eu retirar do ISS dos hospitais não irá impactar no restante da minha arrecadação e nem nas minhas despesas. Então fica a minha sugestão para a área da saúde que faça a antecipação dessa receita junto ao sistema bancário, utilizando como fonte e como compensação a isenção do ISS que será enviada para essa casa. Né? E se aprovada, né? Para defender. Ele é meio preocupado, que tanto faz o Sérgio como o Giovanni, ele falou para nós que se não fazer esse pagamento, existe suspender o SUS. Aí, se for suspender o SUS, acabaria, né? A saúde pode ser. Aí, então, eu fiquei preocupado com todos os dois ligados para mim, ligados para o Vaza, ligados para o Duro. Mas tinha uma Então, já tinha mais de 4 meses. Isso é muito interessante, cara. O SUS O São Lucas, 80% dele é SUS. é SUS. Como é que fecha? Vai ser fechado. Ele fecha o Vai hospital. falência, né? De fato, o que acontece? Dos recursos do SUS que os hospitais têm direito, os laboratórios e todo o sistema, 99% é pago em dia. Fica aí pouco, talvez aí o valor que fique realmente é insignificante desses extrapolamentos. Eu sei que é um valor significante, mas que considera aí 200 mil reais, 300 mil, que para qualquer um é muito. Como o sistema de saúde ele é muito grande e envolve valores muito significativos, qualquer pouquinho que fica para trás, eu sei que é prejuízo para o sistema. Então, assim, nós reunimos com o Dr. Wander, com os prestadores, com o Sérgio do São Lucas, e nessas reuniões nós entendemos as dificuldades deles, sabemos que para eles pararem de atender totalmente
talvez eles não pudessem ter a viabilidade do próprio negócio, que é de manter o hospital deles também, mas eles colocam uma grande dificuldade de continuar atendendo. Então, para não dizer que assim, não há uma proposta do município para continuar viabilizando o empreendimento que é o hospital, né, é que nós estamos propondo essa compensação financeira. Eu vou passar a cultura dividida aqui, deixa eu sair daqui a pouco, a gente falar de ter outro compromisso daqui a pouco, passar para a A pergunta é para o Paulo, com relação à dívida da Prefeitura com o IPREM. Gostaria de estar entendendo a origem dessa dívida, o valor dela, para que a gente possa estar podendo compreender, inclusive, essa busca de negociação da Prefeitura com o IPREM, para estar respaldando, para estar fazendo aí o pagamento dessa dívida. Com relação à dívida do IPREM, como o superintendente do IPREM está aqui, é um funcionário de carreira da Prefeitura, o IPREM tem várias situações de parcelamento. Eu gostaria de solicitar dessa comissão que permitisse que o próprio superintendente do IPREM explicasse a origem dessa dívida do município para com o IPREM. Eu gostaria, porque eu também podia marcar a pedida. Só fala rápido ali, só para mais ver. Então você pode vir. Desde quando começou? Se eu não me engano, foi em 97. Começou em novembro. 97. Hã? Novembro. 97. Pois é, mas você desde quando? O volume maior das dívidas do IPREM é que as patronal não estavam sendo pagas, e tem que parcelar. Depois não dava para pagar e parcelar. Pode dizer o cara, então vou usar isso. Pode usar daí, mano. Pode dizer isso. Aperta desse IPREM aí. Boa tarde a todos. Essa dívida que a Prefeitura tem, né, com o IPREM, ela é de longo prazo, sim, ela é bastante antiga, mas desde os primeiros momentos, né, houve sim uma negociação muito aberta, muito clara entre o Instituto e a Prefeitura. E esses parcelamentos vêm sendo negociados mandato após mandato, né, o que tem acontecido é isso. Ultimamente, né, o que vai vir desta casa agora, especialmente, é relativo a novembro, dezembro e 13º agora de 2012. Só parte também, é parte patronal. Só patronal, servidor não. Aquilo que vem de nós servidores, esse é fácil, né? É passado ali diretamente, sem problema nenhum. Agora aquele da parte da patronal da prefeitura é que tem tido mais complicações. Mas, assim, isso tem sido feito, né, a cada período e a Prefeitura tem buscado cumprir, né, esses parcelamentos. Em um momento ou outro, assim, é que realmente vai ficando algum resquício, algum débito para trás, sendo objeto de negociação novamente. Até porque também, né, Clarinho, que se quando a Prefeitura estava indo atrás com esses baixos patronal, que às vezes não estava, era obrigado a fazer um novo parcelamento, porque senão travava até a participação. Exatamente. O Ministério da Previdência tem tido, sim, um rigor bastante interessante em relação a isso, porque tem ajudado os municípios de maneira geral, porque o CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, trouxe, né, uma maior transparência, um maior, assim, controle, mais eficiência para os municípios, porque ele levou um pouco mais a sério, né, a questão previdenciária no âmbito do Brasil inteiro, né, não é só aqui em Patos de Minas, não. A gente sabe que essa é uma dificuldade geral, mas que tem sido vencida, né, essa dificuldade aos poucos, assim. E a Prefeitura também faz uso, né, desse parcelamento que é legal, que é permitido, né, em lei pelo Ministério da Previdência, pelo Tribunal de Contas. Ok, só para complementar, eu fiz um questionamento, porque foi citado aí a necessidade de estar renegociando. Eu me lembro que quando o Zé Humberto foi prefeito, houve a negociação de uma dívida pré-razoável e por um longo período. Então, várias administrações deveriam estar fazendo aí esse pagamento parcelado. E quando retorna, e sempre com justificativa, a prefeitura está com dificuldade e a parte patronal não foi repassada. E que, qual que é a preocupação? Porque o IPREM é a presidência dos servidores. E caso não sejam feitos esses repasses, pode acabar comprometendo aí a assistência previdenciária, a aposentadoria dos servidores públicos municipais. E a gente precisaria, enquanto administração, enquanto governo, enquanto Câmara, enquanto instituições do município,
ter um controle sobre essa situação, porque de fato, olha, foi acertado, foi negociado, e que fossem cumpridos regularmente os repasses devidos e que fossem acordados nessa redivisão da dívida e acerto para estar quitando essa situação. Perfeitamente, exatamente. Inclusive os parcelamentos, né, que têm sido feitos, esses têm sido pagos, né? O que está acontecendo às vezes é a nova, né? um novo débito, né? Será a parte patronal e não de parcelamentos que já foram feitos. Os parcelamentos já feitos anteriormente é que estão sendo pagos, né? Na data. Você tem uma noção de tudo dos parcelamentos que já vem feito, o valor, qual o montante da dívida hoje? A gente até conseguiu mostrar ali um valor, né? 20 milhões, né? Vicente, por isso mesmo que quando São Osmar pediu para o Clarinho explicar, eu vi que ele tem dificuldade de fazer isso de cabeça aqui. Então seria bom, que se quiser saber, tudo quiser, até a gente já tem um trabalho. Tem jeito de ver isso tudo, sim, realmente. Quantas vezes foi parcelado, o que já foi pago, o que não depois. Tem gente fazendo levantamento geral, só que para isso realmente demanda, eu vejo os 3 tipos de serviço às vezes eu desse. Aí se você tiver os relatórios que você quiser mostrar aí, realmente, porque eu falo assim, se você fizer um levantamento detalhado do Dudu falou, quando foi que começou, quem pagou, quem não cumpriu, quem teve que cancelar, então realmente de cabeça é difícil de entender. O INPE não pode pegar imóvel da prefeitura que está dívida, né? Não. Pode. Na realidade, se a prefeitura tiver algum imóvel, né, ela pode negociar esse imóvel, alienar, né, e passar o recurso para pagamento de débitos previdenciários. Imóvel mesmo não pode. Não. Clarinda, eu queria fazer mais um questionamento. Nós temos ali as leis, né? A gente pode identificar pelo ano que a lei foi aprovada a origem do parcelamento. Sim. E eu queria te perguntar o que é um outro tipo de acordo que tem com o IPREM, que é a segregação de massa. E quais são esses valores e os prazos para eles que não estão aqui? Assim, de maneira bem resumida, né, a segregação de massas que foi feita em 2011, 2012, ela tem o propósito de pegar o passivo, ou seja, o déficit atuarial, o cálculo estatístico foi feito, levando em conta tudo que o IPREM já fez e ficou, né, em falta no seu caixa, pegou esse passivo, esse débito, que era mais de 100 milhões, e segregou essas massas, dizendo o seguinte, resumidamente. Até 1995, nós temos um grupo, e de 95 para cá nós teremos outro grupo. O primeiro grupo é financeiro, o segundo grupo para frente é previdenciário. E então esse grupo financeiro, ele vai ter um montante, um caixa, e vai extinguir ao longo do tempo. E o cálculo atuarial fez isso, ele projetou ao longo dos anos essa segregação para que a prefeitura pudesse, juntamente com esse fundo já formado, esse fundo financeiro, ela pudesse ir quitando a sua dívida de maneira mais executável, né? De maneira que fosse execuível mesmo, que ela conseguisse fazer, porque o débito é muito grande. Fazendo essa segregação, resolveu o problema do déficit, né? Que tinha lá atuarial. E isso foi projetado em vários anos, inclusive o ano que vem, 2014, já começamos, né, a ter parte do pagamento pelo grupo financeiro e parte pela prefeitura. Então, hoje, o que ela paga de parte patronal, o que ela repassa para o servidor e de financiamentos, ela terá para o ano que vem ainda mais uma despesa, né, desse grupo financeiro aí. É mais uma negociação que foi feita aí para facilitar esse problema, né, que a gente chama assim de déficit atuarial. Até aí também eu participei de vários debates sobre esse cálculo atuarial e o que, embora Patos ainda é um município que é melhor, diferente das melhores tipos de evidências, o que causou um déficit atuarial grande foi que no início usou muito, gastou muito com saúde como coisa fazendo, às vezes dinheiro, então ele gastou muito dinheiro para dar melhor saúde ao servidor, sendo que às vezes que dinheiro, hoje, segundo o cálculo atuarial, ele está fazendo falta, ele está em caixa para poder garantir futuramente. Então, realmente, parece que no início estava um pouco, depois que veio as outras leis, veio adequando, para poder, senão, se for do jeito que estava aí, ia ter um buraco. Exatamente, só para a gente ter uma ideia, né, no início era 10% descontado de nós servidores e a prefeitura também pagava um valor pequeno, né, era menos do que se paga hoje. E grande parte das despesas mensais eram assistência médica, né, da Unimed na época. De gasto muito alto. O meu questionamento maior, até para a gente iniciar aqui hoje esse debate sobre a
saúde financeira do IPREM, é porque nós teremos aí, começamos em 2014, salvo engano, com 1,5 milhão aproximadamente, 2,5 milhões em 2015, depois isso vai para quase 4 milhões, e vai chegar um momento que chega quase a 20 milhões, se eu não estiver enganado. Depois isso começa a decrescer em 30 anos. Por quê? Nós temos ali uma dívida de 20 milhões demonstrada e mais uma outra de segregação de massa não demonstrada, que é de mais ou menos 100 milhões de reais. Então, se a gente tivesse de analisar o IPREM hoje, a gente tinha que ver que gastaria 120 milhões de reais para as próximas administrações colocarem o IPREM dentro do funcionamento que realmente ele garanta, de fato, a aposentadoria do servidor. Mas isso eu sei que precisa ficar para um debate maior, uma outra etapa, mas que não pode deixar de ser de conhecimento dessa casa também. Bom, gente, então... Paulo Mota, eu gostaria, se for possível, deixar uma cópia do slide desse aqui na Câmara, para que a Câmara possa estar disponibilizando no portal de transparência. E se a Prefeitura também já faz isso, já está conseguindo fazer. O portal de transparência está no ar. Ele tem os filtros próprios que a empresa governa, que disponibiliza, né? Ele já está funcionando. Não posso te garantir que adequadamente, até porque nós estamos com sérios problemas com a empresa governa. E com relação aos demonstrativos, eu acho que não tem nenhuma dificuldade em deixar à disposição. Já está Né? até copiado. E para a gente estar Já vai ficar no computador. Vai ficar no computador da Câmara. Tá? É importante, né, fazer essa divulgação. E, claro, também aproveitando a oportunidade, também marcar um dia para estar presente aqui na Câmara também, para poder fazer um demonstrativo da Câmara, os investimentos que estão acontecendo, no todo e no geral, porque também lá tem uma planilha nesse sentido também, né? Que fazer já nesses primeiros 4 meses, né, também já o que avançou, o que aconteceu. Estamos à disposição, né? Para a gente também já poder divulgar também, para a gente, é importante também, né, para os funcionários da ciência, o que está acontecendo. Ótimo, estamos à disposição, né? A gente pode montar esse relatório e trazer aqui. Trazer para a Câmara também, que um dia a gente marca uma audiência dessa aí, rapidinho, né, uma coisa muito rápida, e para a gente também estar divulgando no portal da Câmara também. Então, eu quero agradecer a presença de todos, o Clarinho também, claro, pelos seus conhecimentos, e pedir desculpa o teu da aula que eu sugeri. Eu pensei que quando a gente coloca dificuldade, você não deveria estar munido das informações. Eu pensei que talvez seria melhor marcar um dia, você via assim, todos, mas aí tudo bem, mais ou menos, acho que o Guilherme Marco satisfeito com a sua explicação. Eu quero agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes, o Guilherme Marco também esteve aqui, e quero agradecer ao servidor mais uma vez, o servidor dessa casa que deu suporte a essa audiência, agradecer ao pessoal, o servidor da Prefeitura que estiver aqui fazendo a explanação, todos, e é claro, encerrada essa audiência. Muito obrigado a todos.